Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Alegria estar com os irmãos nessa rica oportunidade de celebrarmos a ceia do Senhor. Esse momento tão importante para a igreja, momento qual nós nos reunimos para trazermos à memória o sacrifício de Cristo. E olhar para esse memorial é nós olharmos para a cruz, significa nós olharmos para a cruz de Cristo e compreendermos a sua mensagem. Louvo a Deus por essa oportunidade dada pelo nosso pastor, nossa liderança, e vamos aproveitar esses minutos que nós temos, cerca de 30 minutos, para trazermos uma palavra que Deus colocou ao nosso coração, para compartilharmos com os irmãos nesta noite. Então, eu peço a sua atenção para o texto de Gálatas, capítulo 2, versículos 20 e 21. Acabamos de cantar sobre a cruz, sobre deixar na cruz, e essa música antecede de uma maneira muito clara aquilo que nós iremos falar à igreja do Senhor nesta noite. Gálatas capítulo 2, versículos 20 e 21, nos dizem assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde ou em vão. Quem pode dizer amém? Meus amados irmãos, eu quero compartilhar nessa noite uma palavra com o tema A Vida Crucificada. E dentro desse tema eu vou falar sobre 4 pontos de maneira bem objetiva, para que nós possamos guardar aquilo que Deus deseja falar pelo seu Espírito, pela sua palavra aos nossos corações. A mensagem do Evangelho, ela não será pregada em verdade se ela não apontar para a cruz de Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo, que escreve essa carta aos Gálatas, ele foi um pregador da cruz, do Evangelho da cruz. Quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 1 da sua primeira carta aos Coríntios, Paulo, ele se dirige à igreja de Corinto, no capítulo 1, e os versículos de número 23, e também o capítulo 2, e o versículo de número 2, ele nos diz assim: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. No capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz no versículo 2: Porque nada propus saber entre vós, senão a Cristo, a Jesus Cristo, e este crucificado. Nós entendemos então que quando o apóstolo Paulo chegava às regiões gentílicas, nações, povos, territórios, ele tinha claramente uma mensagem, era a mensagem da cruz. Paulo, ele não começava pregando sobre os milagres de Jesus, embora os milagres de Jesus sejam importantes. Ele não começava a pregar sobre o sermão da montanha, ou sobre os ensinos de Cristo, que são tão importantes. Mas Paulo, ele como portador das boas novas, ao chegar num território que ainda não tinha escutado sobre Jesus, ele apresentava Jesus Cristo crucificado. Nós vemos nos nossos dias que os nossos cultos, infelizmente, têm deixado de lado a mensagem da cruz. A cruz, ela tem ocupado o centro apenas na decoração das igrejas, mas não na mensagem que nós pregamos e muito menos na vida que nós vivemos. Já pensou se nos dias de hoje
os pregadores fossem enviados a alguns povos, a algumas nações, a alguns locais que precisam ouvir o Evangelho, talvez a campanha fosse anunciada como trazendo Jesus, o operador de milagres, ou venha buscar a sua bênção, ou venha receber a sua cura, mas dificilmente nós vemos uma campanha nas nossas igrejas que aponte para a centralidade da cruz de Cristo. Nós precisamos refletir nessa noite de que a falta de pregação sobre a cruz vai também trazer a consequência de uma vida cristã sem a cruz. Se nós não pregarmos a cruz de Cristo, nós também não viveremos essa mensagem da cruz. Se nós pregarmos milagres, se nós pregarmos apenas as bênçãos que são consequência de quem se achegou à cruz, ou de quem se passou pela cruz, ou de quem compreendeu a cruz, sem falarmos da cruz, nós estaremos pregando qualquer outro evangelho, menos o evangelho de Jesus. Paulo, ele não se importava em ser popular na sua mensagem, ele não se importava em trazer um evangelho que agradasse ao ouvido das multidões. Paulo, ele não se preocupava em voltar mais uma vez naquele lugar, e por isso ele não usava uma mensagem que falasse de coisas que as pessoas quisessem ouvir, mas ele pregava a cruz, e a cruz era escândalo para os judeus. A cruz era loucura para os gentios, mas Paulo, ele não abria mão de pregar sobre a cruz de Cristo, ele não se envergonhava de falar sobre um Jesus crucificado, ele sabia que só por meio da cruz o homem pode ser salvo dos seus pecados. Meus queridos irmãos, falando sobre essa vida crucificada e como Paulo, o apóstolo dos gentios, ele priorizou essa mensagem. Eu quero falar sobre isso sem ouvir, mas ele pregava a cruz, e a cruz era escândalo para os judeus. Eu quero falar sobre a cruz era loucura para os gentios. Mas Paulo, ele não abria mão de pregar sobre a cruz de Cristo. Ele não se envergonhava de falar sobre um Jesus crucificado. Ele sabia que só por meio da cruz o homem pode ser salvo dos seus pecados. Meus queridos irmãos, falando sobre essa vida crucificada e como Paulo, o apóstolo dos gentios, ele priorizou essa mensagem. Eu quero falar sobre isso sem ouvir, mas ele pregava a cruz, e a cruz era escândalo para os judeus. A cruz era loucura para os gentios. Mas Paulo, ele não abria mão de pregar sobre a cruz de Cristo. Ele não se envergonhava de falar sobre um Jesus crucificado. Ele sabia que só por meio da cruz o homem pode ser salvo dos seus pecados. Meus queridos irmãos, falando sobre essa vida crucificada e como Paulo, o apóstolo dos gentios, ele priorizou essa mensagem. Eu quero falar sobre isso sem ouvir, mas ele pregava a cruz, e a cruz era escândalo para os judeus. A cruz era loucura para os gentios. Mas Paulo, ele não abria mão de pregar sobre a cruz de Cristo. Ele não se envergonhava de falar sobre um Jesus crucificado. Ele sabia que só por meio da cruz o homem pode ser salvo dos seus pecados. Meus queridos irmãos, falando sobre essa vida crucificada e como Paulo, o apóstolo dos gentios, ele priorizou essa mensagem. Eu quero falar sobre isso sem ouvir, mas ele pregava a cruz, e a cruz era escândalo para os judeus. A cruz era loucura para os gentios. Mas Paulo, ele não abria mão de pregar sobre a cruz de Cristo. Ele não se envergonhava de falar sobre um Jesus crucificado. Ele sabia que só por meio da cruz o homem pode ser salvo dos seus pecados. Meus queridos irmãos, falando sobre essa vida crucificada e como Paulo, o apóstolo dos gentios, ele priorizou essa mensagem. Eu quero falar sobre esse Senhor. Maldição. E a lei, ela cobra as nossas dívidas. E só há uma forma de nós deixarmos de ter uma dívida: é morrendo. Não há outra forma da gente deixar de ter a responsabilidade sobre qualquer tipo de dívida se nós não morrermos. E Paulo diz: eu estou crucificado, logo a lei não pode cobrar mais nada de mim.
Eu estou crucificado, mas não é sozinho. Eu estou crucificado com Cristo. Porque Cristo, Ele toma sobre si a maldição da lei. Mas não apenas a maldição da lei. Ele também cumpre cabalmente, fielmente, a justiça que a lei exigia. Então Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Eu não estou correndo dessa cruz. Ele tomou a cruz no meu lugar. E eu sei de uma coisa, se eu estiver crucificado com Ele, a maldição da lei não recai mais sobre mim. Eu estou justificado porque Jesus toma sobre si todos os meus pecados. E eu recebo a justiça dEle, porque Ele cumpriu a menor letra, um tio que seja da lei. Ele cumpriu cabalmente, fielmente, não deixou nada a desejar, nenhum pecado se encontrou na sua boca. Então nós precisamos reconhecer nessa noite que nós temos a necessidade de uma vida crucificada, para não estarmos debaixo da lei, para não sermos alcançados pela maldição da lei, porque o salário do pecado é a morte, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Paulo vai dizer aos Gálatas que Jesus, Ele se fez maldito no nosso lugar, Ele tomou sobre si a maldição. Então eu preciso não apenas, como as pessoas que não conhecem a Cristo, dizer, olha, Jesus foi crucificado, mas eu entender que eu preciso também me identificar com a sua crucificação. Eu preciso me enxergar também pendurado naquela cruz. Eu não posso simplesmente olhar e ver o Jesus de longe e dizer, não, eu estou lá também com Cristo. Eu não precisei ir até a cruz, mas eu reconheço que eu estou lá com Ele. Aleluia. Porque ainda que escolhêssemos ser crucificados, receberíamos apenas a condenação, mas jamais a justificação, porque nós merecíamos a cruz. Mas Jesus é diferente, porque Ele não merecia a cruz. Então, Ele leva a nossa culpa e coloca sobre nós a sua justiça. Então Paulo, ele reconhece isso e ele então diz que ele não depende mais das obras da lei. A necessidade de uma vida crucificada se faz para nós, porque ao assumirmos essa condição de estarmos crucificados com Cristo, não há mais nenhuma condenação sobre nós, não há mais nenhum pecado que nós tenhamos que pagar diante de Deus. A dívida, a cédula, ela foi riscada, ela foi anulada, porque ela foi cravada na cruz do Calvário. Paulo escreve aos Romanos capítulo 6, versículo 7, e ele diz, aquele que está morto, está justificado do pecado. Ou seja, Paulo entendeu isso, e aí ele diz, eu estou crucificado com Cristo, porque se eu entender que a cruz de Cristo também é a minha cruz, e se eu morrer juntamente com Ele, aleluia, todos os meus pecados são justificados diante do Senhor. Precisamos reconhecer essa necessidade de uma vida crucificada. A justiça que provém da fé na obra de Cristo, ela é suficiente. Não precisamos orar mais, nem ler mais a Bíblia, para que a justiça de Cristo se torne melhor. Não precisamos fazer mais nada, Cristo fez tudo. Nós não precisamos fazer mais nada para que Deus sinta-se agradável conosco. Sabe por quê? Porque Paulo escreve aos Efésios que Jesus, Ele nos fez agradáveis diante de Deus. Nós somos agradáveis por meio de Cristo, nós somos justificados por meio de Cristo. Então nessa noite você pode sentar-se diante do memorial do Senhor, participar do pão, participar do cálice, não porque você orou muito essa semana, não porque você leu a Bíblia todos os dias, não porque você não falou nenhuma palavra torpe, mas porque a obra de Cristo está sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, sobre a vida crucificada, nós precisamos entender que a vida crucificada tem um preço. Além de reconhecermos a necessidade de uma vida crucificada, precisamos entender que a vida crucificada tem um preço. Viver crucificado tem um preço. Não para a salvação, mas porque recebemos a salvação.
É o preço de nos identificarmos com um crucificado. É o preço de entendermos que estamos também tomando sobre nós a vergonha que Jesus tomou sobre si. Eu estava conversando com os jovens, pastor, essa semana, aconselhando, e alguns me falaram assim: pastor, eu fui em uma igreja, que a igreja na hora do convite, na hora do apelo, ela apaga as luzes, deixa as luzes bem baixinhas, deixa só aquela penumbra, para que as pessoas não se sintam constrangidas de irem até o altar, para que elas não se sintam afrontadas de irem até o púlpito. Então, é muito constrangedor uma pessoa se levantar do seu lugar e ir até a frente, todo mundo olhando para ela. Então essas igrejas estão colocando um fundo musical bem baixinho, estão apagando as luzes, pede para as pessoas fecharem os olhos e diz assim: agora vem até aqui à frente receber Jesus. Irmãos, isso nunca vai gerar uma vida crucificada, porque a vida crucificada é olhar para alguém que foi despido, humilhado, cuspido, açoitado, que foi afligido, que teve o seu corpo ferido, que tomou a cruz nas costas, que percorreu o caminho de Jerusalém. Oh, aleluia! E tem muita igreja pregando um evangelho sem vergonha, sem afronta, sem perda, sem oposição, sem oposição. Uma vida não para a salvação, mas porque recebemos a salvação. E uma vez que a gente entende que a cruz de Cristo era nossa, que a gente se identifica com Ele, logo a gente vai receber, nós iremos receber sobre as nossas vidas as afrontas que Ele recebeu, as incompreensões que Ele recebeu, as perdas que Ele teve. E Ele não tem vergonha, aleluia, de carregar a cruz por mim e por você. Ele não tem vergonha de se despir da sua glória, do seu manto real, e assumir a posição de um escravo, de alguém indigno. E enquanto as mulheres batiam no peito, quando ele subia para o Gólgota, e choravam, como dizendo assim: não, não faça isso, não vá por aí. Ele dizia: por que vocês estão batendo no peito? Por que vocês estão chorando? Ele queria dizer: esse momento é o momento do meu triunfo, eu não estou me envergonhando disso aqui, então se identifiquem comigo. Quem pode levantar a mão nessa noite e exaltar aquele que foi até a cruz, que foi até o Gólgota? O preço de uma vida crucificada. Pedro, ele quis proteger Jesus dessa vergonha. Pedro, ele quis proteger o Messias dessa vergonha. Não, isso não vai te acontecer. Você não pode ir para lá. Mas Jesus, ele repreende Pedro. E tem muitos pastores, líderes e pregadores que estão querendo impedir que as pessoas caminhem o caminho da cruz, porque eles não têm coragem de caminhar, porque eles não têm vida para caminhar. Então eles querem oferecer um evangelho sem cruz, uma vida crucificada sem preço, sem perda, sem afronta. Paulo, ele disse: olha, eu considero tudo, eu considerei tudo que eu tinha como perda para ganhar Cristo. Aleluia. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Paulo sofreu, segundo aos Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ele vai falar os sofrimentos de uma vida crucificada, que ele sofreu no corpo, e ele disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, as marcas do sofrimento, de ter uma vida crucificada. A carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículos 13 e 14, nós vemos um texto em que o escritor está encorajando os hebreus que queriam fugir
de uma vida crucificada, das perdas, das perseguições, dos sofrimentos. Em Hebreus 13, 14, ele diz assim: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Enfrentamos a oposição do diabo. Na cruz, Jesus foi ridicularizado pelos soldados, pelos líderes. Alguém gritava: salva-te a ti mesmo, desça da cruz, nós vamos acreditar em você. Mas ele ficou lá, ele suportou, ele aguentou. Os discípulos foram embora, mas ele ficou. As pessoas abaixavam a cabeça, mas ele continuou. Aleluia. Olhemos para a cruz nessa noite. Olhemos para o Calvário nessa noite e não corramos, não fujamos essa noite, e não corramos, não fujamos. Se há um preço a pagar pela vida crucificada, Deus há de nos dar graça, mas nós não vamos recuar. Um evangelho agradável é um evangelho fraco, um evangelho que não confronta, um evangelho que não escandaliza, não é o verdadeiro evangelho. Um evangelho que não nos coloca no chão, humilhados, acabados, não é o verdadeiro evangelho. O evangelho é como uma notícia, meu irmão, que o médico diz assim: você só tem 30 dias de vida. É aquele baque. E quando a pessoa diz: e agora o que é que eu tenho que fazer? Aí ele diz: tem um Salvador. Aleluia, glória a Deus. Terceiro, nós precisamos compreender que a vida crucificada, ela tem um poder. Jesus disse assim: eu já estou crucificado com Cristo. Ou melhor, Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida crucificada, ela só é possível com poder. E esse poder não é rodopiar. Esse poder não é pular. Esse poder não é correr pelo meio da igreja. Esse poder é de uma vida completamente entregue a Jesus. Esse poder é quando Jesus assume o senhorio da nossa vida. É quando Ele deixa de ser apenas Salvador e se torna Senhor da nossa vida. É quando Ele passa a comandar, a dirigir, a supervisionar, a ordenar, a determinar todas as coisas na nossa vida. Porque no Éden, o homem foi expulso porque decidiu controlar a sua vida. Mas no Calvário, o homem decide mais uma vez devolver o comando da sua vida ao Senhor. É um poder, mas é um poder de uma vida ligada a Cristo. Ele é a videira, nós somos as varas. A vida vem dele, o poder vem dele. E quando a gente está identificado com esse Cristo, na morte, na cruz, dele passa a brotar vida. Aleluia! Quando a gente acha que não tem mais jeito, porque escolhemos o caminho da cruz, percebemos que uma vida nova passa a brotar do Senhor para dentro de nós. Percebemos a sentir esse poder de Deus fluindo. Que coisa maravilhosa. E Paulo diz em Gálatas capítulo 5 e o versículo 24, eu já estou concluindo. Ele diz assim: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões, com suas concupiscências. O que é que ele está dizendo? Cederam o controle da vida ao Senhor. Ainda que a tentação venha, nós não vamos deixar ela nos sobrepujar. Sabe por quê? Porque o pecado não tem mais poder sobre quem está crucificado. Ele vem, ele tenta, mas quando ele acha que vai ressuscitar, aleluia, ele olha: esse aqui está morto, não tem mais jeito. A vida que está nele é diferente. Não é mais a vida de Adão, não, é a vida de Jesus. Gálatas 6,14, Paulo vai dizer:
mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. A cruz de Cristo. E por fim, o prêmio de uma vida crucificada. Meu irmão, se não tivesse um prêmio, aleluia, aleluia. Há um prêmio para uma vida crucificada. Aleluia. Quando a gente vai passar por qualquer teste, qualquer sacrifício, qualquer situação de abnegação, de risco, de perda, a gente pergunta assim: o que é que eu vou ganhar com isso? Se a gente não pergunta, o nosso coração começa a raciocinar: o que é que eu vou ganhar com isso? A vida crucificada tem um prêmio. E o prêmio maior não é aqui. Se você está achando que uma vida crucificada, o prêmio dela é carro novo, casa nova, é posição, é fama, é poder, é dinheiro, você não entendeu o prêmio de uma vida crucificada. O prêmio de uma vida crucificada, nós vemos de forma tão extraordinária. Era o que Paulo ele comparava a vida crucificada, ora como uma carreira, como uma corrida, ora como uma luta, que ele lutava, que ele corria, que ele se dedicava, que ele abria mão de algumas coisas, que ele enfrentava algumas perdas, que ele sofria algumas privações, mas ele disse: eu continuo correndo, eu continuo lutando. Às vezes eu esmurro meu próprio corpo, eu me submeto a algumas situações difíceis. Ele contemplava um prêmio na vida dele. Havia um prêmio. Aleluia, aleluia. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo ele diz à igreja de Roma, esse texto tão maravilhoso que nos consola. Ele diz assim: porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há um prêmio para uma vida crucificada. Há um consolo para uma vida crucificada. Aleluia. Há encorajamento para a nossa vida crucificada. Jesus, ele foi para a cruz, mas ele não está mais na cruz. E quando nós olhamos para o Cristo glorificado que aparece a João na ilha de Pátimos, esse é o Cristo que nós contemplamos e sabemos que ele nos dará o prêmio que ele recebeu do Pai. Que ele vai contemplar cada um de nós com o prêmio que ele mesmo recebeu do Pai. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, Paulo, ele diz para aquele jovem obreiro, já nas suas palavras de despedidas, ele diz assim, a Timóteo, 2 Timóteo 2, 11, ele diz assim: palavra fiel é esta, Timóteo, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Aleluia, aleluia. Ele não disse assim: Timóteo, fica fiel aí que eu vou te promover a uma congregação melhor e maior. Fica fiel aí que eu vou te dar um cargo melhor. Seja fiel aí que eu vou te dar uma igreja mais abençoada. Ele disse assim: Timóteo, se a gente morrer com ele, a gente vai viver com ele. Aguenta aí, fica aí, espera aí, aguarda aí. Versículo 12, Timóteo, se sofrermos com ele também reinaremos. Paulo era um homem que conhecia sobre a cruz, que vivia sobre a cruz, que ensinava sobre a cruz. Hebreus, capítulo 12, para nós concluirmos, versículos 1 a 3, o escritor diz assim, para que nós guardemos essa palavra em nosso coração.
Portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, olha o prêmio, olha o prêmio, olha o prêmio, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e que possamos viver uma vida crucificada para a glória do Senhor. Só quem pode dar um glória a Deus pentecostal. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Depois desta mensagem, quem não estiver mais crente, é melhor fazer como antigamente. Quem quer se reconciliar? E nós somos